Líder geral da primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians segue o embalo iniciado já no final do ano passado. E no vídeo de hoje vou te explicar em detalhes como joga o Corinthians e como tem funcionado o losango utilizado por Ramon Dias. Bom pessoal, então a gente vai começar a análise aqui do Corinthians de 2025. É um Corinthians que utiliza o sistema com que terminou o ano passado, então utiliza novamente o 4-3-1-2, jogando com esse losango no centro do campo. E vai ser interessante a gente poder observar alguns comportamentos que a equipe tem utilizado nesse início de ano. É uma equipe que em saída de bola tem trabalhado com 3 jogadores, então é um jogador que sempre se aproxima junto dos 2 zagueiros, e às vezes pode ser o 5, pode ser principalmente um dos 2 interiores, que jogam pelos lados do campo, um pouco mais para os lados do campo, mas passes médios, passes curtos, é uma equipe que utiliza muito esse comportamento. Mas dentro dessa saída com uma presença de 3 jogadores, que nesse caso quem vai fazer essa saída 3 vai ser o Ranieri, como eu falo, vai variar muito sobre quem vai ser essa terceira peça, um comportamento que parece bem interessante, que é a velocidade com que o Corinthians viaja, Então ele trabalha essa bola da defesa para o ataque muito rápido, essa transição, defesa-ataque, a gente vê que o Corinthians rapidamente alcança o campo contrário, principalmente o último terço do campo. Então aqui com toques únicos, basicamente com um único toque, a gente vê que o Corinthians rapidamente alcançou o último terço do campo, explorando aqui a profundidade com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é uma peça muito importante nesse sentido para o Corinthians, como uma peça que é uma ameaça ao espaço, às costas da defesa. Então é uma equipe que busca explorar a bola, busca explorar as costas do adversário com muita facilidade. Então alcançou o último terço do campo, busca explorar as costas do adversário, explorando a profundidade, principalmente nessas tentativas de passe ao espaço. Passe que nem vai chegar, mas a proposta é essa, buscar habilitar o atacante no passe ao espaço. E dentro dessa ideia de ter de 3 jogadores em saída de bola, de ter 3 jogadores, um jogador se juntando aos 2 zagueiros, o Carrilho, sem dúvidas, é o dos meio-campistas o mais importante que vai fazer esse trabalho, justamente pela capacidade que ele vai ter de aparecer em saída de bola, para fazer esses passes médios, esses passes curtos, de aparecer nessas situações, mas também para ser essa peça de, em campo contrário, ser um cara da distribuição. Justamente porque ele é um cara que vai estar jogando, às vezes, um pouco por dentro, vai estar jogando um pouco mais lateralizado. Então, ele é um cara que vai ser importante até mesmo, sendo importante buscando esses passes, o penúltimo passe, a pré-assistência, como a gente percebe aqui, num belo passe, inclusive, de trivela, habilitando o lateral que vai estar jogando por fora, justamente porque dentro do 4-3-1-2 os laterais vão ser muito importantes atacando pelo lado de fora do campo, mas ele também vai ser importante na profundidade. Então aqui ele é um cara que está no último terço do campo, habilitando novamente um lateral em profundidade para buscar um cruzamento. Então Carrilho muito importante nas fases com bola da equipe do Corinthians. E o Corinthians, em termos de circulação ofensiva, ele vai utilizar novamente esses passes médios, esses passes curtos, mas principalmente essa aproximação para poder exercer esse tipo de jogada, de passes médios e curtos e muito dinamismo ofensivo. Então a gente vai ver o Corinthians tabelando bastante, movendo a bola com muita velocidade, conseguindo fazer os adversários correrem atrás da bola. Então é um time que vai ter muitas jogadas de tabela, de tocar e aparecer e de ter o lateral por fora, fazendo essa ultrapassagem antes de buscar o cruzamento. Com bola, outro comportamento que o Corinthians tem coletivo é muitas vezes de agrupar certos jogadores, a maioria dos jogadores, num determinado setor do campo, principalmente no lado esquerdo, é onde o time do Corinthians consegue aglomerar mais jogadores para criar jogadas. Mas contra o Santos, a gente viu que o time também fez isso novamente, mas aí pro lado direito, e aí é muito importante também, a gente vai ver um pouco mais para frente, a capacidade dos jogadores que trabalham mais em apoio ou com bola ao pé, como o caso do Memphis, como o caso do Garro, como o próprio Coronado também, ou seja, o camisa 10, é muito importante justamente escorando, e também sendo uma peça a mais de superioridade ofensiva, de superioridade numérica, quando a equipe do Corinthians está atacando. Então o Corinthians muitas vezes vai aglomerar jogadores num determinado setor do campo, aqui no caso do lado direito, e vai isolar o jogador para quem eles vão ativar posteriormente na jogada. Então aqui a gente vai ver que o Yuri Alberto vai estar numa situação de mano a mano na segunda trave contra o João Basso, que é onde ele vai ter inclusive sucesso e vai marcar um gol. Então o Corinthians explora muito esse
lado débil, né, da jogada e buscando muito explorar o segundo zagueiro, né, nesse meio espaço, o segundo zagueiro lado oposto, buscando muito esse cruzamento na segunda trave. Corinthians muito perigoso nesse sentido. E aí vem a importância do Garro, né, sendo esse cara de muita liberdade como um camisa 10 dentro desse losango do Corinthians, né, dentro desse 4-3-1-2 da equipe do Corinthians. Por quê? Porque ele vai ser um cara de muita capacidade também para esse penúltimo passe, né, como um camisa 10, como esse enganche, mas também vai ter muita liberdade para poder trabalhar nessa zona marcada que a gente sinalizou aqui, né, que essa é intermediária, né, entrelinha, e ele vai ser um cara que vai aparecendo até mesmo nos dois flancos, novamente, sendo muito importante nessa produção no último terço do campo, habilitando os jogadores ao espaço, ou também escorando, novamente, dentro daquela ideia de ser um jogador que aparece pelo ambos os setores, aqui ele escorando o outro lado, o Corinthians com mais jogadores concentrados no lado direito, para a exploração do lado oposto, novamente, então dentro desse padrão ofensivo que a equipe do Corinthians vai ter. Então ele vai ser também muito importante nessa relação de ativar os laterais, né? Novamente, dentro do 4-3-1-2, os laterais atacando por fora vão ser muito importantes. A gente vai ver que o Garro vai ser muito importante, habilitando eles nas costas dos laterais opostos, né? Um cara muito importante nesse sentido, é um cara que é muito onipresente no ataque, né? E ele vai ser um cara que vai ganhar muita ajuda também com outro jogador de relação no jogo de receber ao pé, com o Memphis. O Memphis é esse segundo atacante dentro do losango, né, dentro do 4-3-1-2 do Corinthians, onde ele também pode jogar como 10, mas onde ele, na maioria dos casos, vai jogar como esse segundo atacante, e ele vai ser o cara de presença entre linhas que vai buscar esse passe no Yuri Alberto, né, principalmente esse passe que vai habilitar o Yuri Alberto no mano a mano contra os defensores, mas também vai buscar muito esse cara que vai criar situações de gol para o atacante com quem ele estiver jogando, seja o Yuri Alberto, seja o Angel Romero, seja o Pedro Raul. Então ele vai ser muito esse cara, e o Yuri Alberto naturalmente vai ser a ameaça ao espaço, né? Ele é um cara que, principalmente nessas situações de recuperação de bola, ele vai ser uma ameaça constante, principalmente pela capacidade e potência que ele vai ter de acelerar e de chegar na área com capacidade e uma ameaça muito grande de finalizar, principalmente nessas situações de recuperação de bola. Olha como ele é um cara muito rápido, mesmo com um campo ruim, ele vai ter uma facilidade muito grande de ficar no mano a mano, né, com o goleiro. Mesmo que ele não consiga nem sempre ter sucesso na finalização, ele vai ser uma ameaça constante, e no ano passado ele teve números muito expressivos, né, em termos de gol com a equipe do Corinthians. E em termos defensivos, né, o Corinthians ele utiliza muito esses volantes para fazer esse balanço defensivo. Então os interiores, né, que jogam pelos lados vão ser muito importantes no momento do setor da bola. Então se a bola está no lado direito defensivo, o interior pelo lado direito vai ser muito importante, oferecendo essa ajuda para o lateral do setor, né? Então muitas vezes a gente pode ver que times que defendem com esse losango utilizam um dos atacantes para fechar o lado. Não é o caso do Corinthians. O Corinthians utiliza realmente os interiores, que vão ser muito importantes nesse sentido. Até se fala muito, alguns comentaristas de televisão falam muito que o Corinthians defende mal pelos lados, e até acaba não sendo o caso, porque o Corinthians realmente se protege muito a partir desse balanço em que os interiores vão ser muito importantes, mas o Corinthians acaba sendo um time que, muito por ter que fazer muito esse balanço em que os três jogadores vão ser muito importantes nesse balanço defensivo, a faixa central muitas vezes, por diversos motivos, ou por indução do adversário, ou por compensações, né, de posicionamento, a faixa central é onde o Corinthians acaba concentrando talvez a maior fragilidade defensiva dentro do seu sistema, né? Justamente porque o 5 muitas vezes vai ter que trabalhar, e é por onde muitas vezes a gente vai ver os adversários explorando essa faixa do setor de campo. E aí, por conta disso, vai ser muito importante a antecipação e principalmente a presença do André Ramalho como esse cara de saltos, né? Um cara mais agressivo defensivamente, e ele vai ser um cara que vai acabar tapando muito esse, entre aspas, buraco defensivo que a equipe do Corinthians pode oferecer.